Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou aluno do curso de Filosofia da Universidade São Judas Tadeu e hoje nós discorreremos sobre o pensamento político, a filosofia política de Thomas Hobbes. Então, o tema desse vídeo é Thomas Hobbes, Natureza Humana, o Estado de Natureza e o Estado Civil. Então, nós veremos a partir da análise, a partir da abordagem que o Hobbes faz acerca da natureza humana, afinal de contas, o que é o sujeito humano em sua natureza, em sua essência, a partir dessa constatação, a partir dessa análise, nós veremos qual é a importância do Estado, qual é a necessidade do Estado, por que o Estado surge. Essa preocupação sobre a natureza humana foi fundamental, foi essencial nas reflexões dos filósofos, os chamados contratualistas, né? No início da modernidade, estamos falando aí mais ou menos do século XVII. Então, quem são, afinal de contas, os contratualistas? Os contratualistas são filósofos, além do Thomas Hobbes, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, são filósofos que analisam a origem do Estado, da organização da sociedade civil e para descobrir, para investigar sobre a origem do Estado e da sociedade civil organizada, eles analisam a natureza humana. Então, qual seria a relação entre a natureza humana e a origem ou a necessidade de um Estado? Pois bem, então o Thomas Hobbes vai partir. Então, o Hobbes, antes de fato começarmos a discorrer sobre a perspectiva de Hobbes acerca da natureza do sujeito humano, é interessante enfatizarmos o contexto no qual ele viveu, né? E que ele escreveu a sua grande obra, que é o Leviatã. O Hobbes viveu no contexto da Guerra Civil Inglesa, né? Então, ele viveu num contexto de grande conflito social, né? Então, isso ajuda a entender a sua perspectiva negativa, pessimista em relação à natureza humana. Então, o Thomas Hobbes vai partir do seguinte pressuposto: o ser humano, em sua condição originária, em sua natureza, em sua essência, é um sujeito egoísta, é um sujeito que visa tão somente a realização dos seus desejos, né? Então, isso se caracteriza, isso se realiza no que ele vai chamar de estado de natureza. Então, o que é o estado de natureza? O estado de natureza é um estado anterior à constituição da sociedade civil organizada e das instituições políticas do Estado, né? Anterior às leis, né? Então seria um estado anterior à constituição das instituições políticas, né? Então, nesse estado originário, o ser humano viveria livre, né? Portanto, já que as leis circunscrevem o nosso campo de atuação, elas nos limitam. Liberdade é a capacidade de agir, né? A possibilidade de agir dentro dos limites da lei. Então, eu tenho liberdade até certo ponto, até onde a lei me permite um campo de atuação. Então, as leis agem como limitações, como impedimentos à nossa ação. Então, se a gente está pensando no estado anterior à constituição da sociedade civil e do Estado, né, das instituições políticas de Estado, nessa circunstância, o sujeito humano é livre, né? Ele é livre para fazer tudo aquilo que ele considerar necessário para realizar a si mesmo, né? Então, o Thomas Hobbes está pensando
um sujeito humano que é egoísta, que visa tão somente a realização da sua própria vontade, né? E que não tem qualquer impedimento por parte da exterioridade para que ele possa, de fato, empenhar qualquer esforço para realizar aquilo que ele deseja. Então, os seres humanos, nessa situação, nessa circunstância, viveriam em conflito, já que o ser humano é um ser desejante, né? Um ser que visa a realização dos seus desejos, e muitas vezes, a partir dessa vontade, há uma situação em que o desejo de um é o mesmo do outro, né? Então, um sujeito quer uma coisa e um outro sujeito quer essa mesma coisa. Então, esses dois sujeitos querem a mesma coisa e, sem as leis, eles farão de tudo, empenharão todos os esforços possíveis para realizar o seu desejo, que é obter aquele determinado objeto, né? E aí, quando dois sujeitos desejam o mesmo objeto, surge um conflito, né? Surge aí um conflito entre esses dois sujeitos. É daí que a característica desse estado de natureza é ser um estado de constante conflito entre os seres humanos, né? Então, é por isso que o ser humano vai ser impelido a ultrapassar esse estado de natureza, que é um estado de conflito, que é um estado de guerra de todos contra todos. E isso o ser humano vai perceber que não é vantajoso para si mesmo, já que ele vive com medo, com insegurança, já que não é possível qualquer progresso em termos de sociedade, já que todos vivem em constante conflito. E por que todos vivem em constante conflito? Vivem em constante conflito porque todos são livres para fazer qualquer coisa que vise realizar o seu desejo, né? E o ser humano é um ser desejante, é um ser que visa realizar-se e não mede esforços para realizar as suas vontades, não mede esforços para realizar os seus desejos. E quando dois ou mais seres humanos desejam a mesma coisa, eles entram em conflito. Por isso que esse estado de natureza seria um estado de constante conflito. Então, como não há um outro elemento importante, é o seguinte: como não há leis que delimitam o nosso campo de atuação, não há previsibilidade em relação à ação do outro. Então, o estado de natureza também é um estado de constante conflito, porque eu não tenho segurança em relação às intenções do outro, né? Então, se eu não tenho segurança em relação às intenções do outro, eu não posso confiar em ninguém, né? Então, o sujeito humano no estado de natureza é um sujeito que vive isolado, é um sujeito que vive solitário, né? Não é possível estabelecer qualquer tipo de relação interpessoal que não esteja pautada pelo conflito, né? Já que eu não tenho condições de prever a ação do outro, né? Já que eu tenho esse constante medo de que o outro vai me atacar, o outro vai me agredir, o outro vai tentar tomar tudo que me pertence. Já que o ser humano é um sujeito que cobiça, um sujeito que deseja. Então, a minha única possibilidade de defesa é justamente atacar antes para não ser atacado. Por isso que isso não é uma ação meramente instintiva, mas é inclusive uma ação racional,
né? Já que nessa circunstância em que eu não posso prever as ações do outro, não tenho como prever as intenções do outro, já que não existem leis, já que não há nenhuma instituição que regule as ações das pessoas. Então, a minha única chance, a minha única possibilidade de defesa é atacar antes para não ser atacado. Por isso que o estado de natureza é um estado de constante conflito, né? É o que se chama estado de guerra de todos contra todos. Porém, o sujeito humano vai perceber que esse estado de natureza em que todos são iguais, porque todos dispõem da mesma capacidade de realizar as suas vontades, de obter aquilo que deseja, né? Todos podem lançar mão de todo e qualquer tipo de esforço para obter aquilo que deseja, e todos são livres, né? Então, todos vivem nesse constante conflito. E esse estado de constante conflito é um estado que impossibilita qualquer progresso, que impossibilita qualquer tipo de relação interpessoal que não esteja pautada pelo conflito. Então, a própria razão vai levar o ser humano a abrir mão dessa liberdade e a ultrapassar esse estado de natureza e organizar-se numa sociedade civil, né? Então, é nesse momento que há a passagem, portanto, do estado de natureza para o estado civil, né? Portanto, a partir daí que surge o Estado, a figura do Estado e o papel do Estado. O Estado, de acordo com o pensamento de Hobbes, surge, então, para garantir a segurança, a paz para as pessoas, né? Então, o sujeito humano teria uma relação bastante prática em relação à constituição do Estado. O sujeito percebe que o Estado é necessário, e o poder do Estado, né, de um Estado repressor, de um Estado que tem esse poder de reprimir, né, essa natureza humana, que é uma natureza desejante e que visa realizar-se e dispor de tudo aquilo que deseja, né? Então, no Estado civil, agora nós temos leis que limitam o nosso campo de atuação e a gente tem medo de transgredir essas leis por conta do poder repressor do Estado, né? Então agora nós temos leis que regem as nossas ações e que limitam as nossas ações, e nós não transgredimos essas leis porque temos medo do poder repressor do Estado, né? Então, essa é a importância do Estado, nesse contexto que surge, portanto, o Estado, de acordo com o pensamento de Thomas Hobbes. O Estado surge para garantir a paz e a segurança entre os seres humanos, já que os seres humanos, em sua condição originária, vivem em uma situação de constante conflito. Pois bem, então, o ser humano, de acordo com o pensamento de Hobbes, é um ser humano que busca o seu próprio interesse, que busca a sua própria a satisfação dos seus desejos, né? Portanto, é um sujeito egoísta, e só é possível haver paz, só é possível haver segurança com o Estado forte, com o Estado repressor, né? Então, todos pactuam, né? Então, o que é esse contrato social? Esse contrato social é um pacto, ou seja, é um acordo estabelecido entre todas as pessoas, né, que abrem mão dessa sua liberdade, de fazer tudo aquilo que for para realizar os seus desejos, as suas vontades, né? Então, o ser humano abre mão dessa liberdade em favor de outro, né? E quem é esse outro? Esse outro é o monarca, esse outro é o soberano. Então, Thomas Hobbes está partindo do pressuposto de que apenas uma monarquia absolutista teria condições de garantir a paz e a segurança para a sociedade, para todos
os homens, né? Então, o contrato só será cumprido, né, se na medida em que esse Estado opera, opera os medos dos seres humanos, né, já que não basta apenas as palavras, não basta apenas o acordo, é necessário que os seres humanos sintam medo da repressão do Estado, né, para que eles de fato, ou seja, quando as leis surgem, elas não bastam as leis que determinam de que forma a gente deve agir. É necessário que esse ser humano tenha medo de uma repressão, né, que ocorrerá caso ele transgrida essas leis. Então, as leis que regem e que limitam o campo de atuação do ser humano são condição necessária para que todos possam viver em paz e em concórdia. E o grande sentido do Estado, né, do surgimento do Estado é justamente esse, garantir a paz e a concórdia entre os homens. E o Estado garante a paz e a concórdia entre os homens por meio da repressão, operando, portanto, o medo no ser humano, que deixará de empenhar esforços que possam ferir, que possam agredir o outro para realizar os seus desejos, porque agora tem medo de uma eventual repressão do Estado. Então, essa é a relação, portanto, entre o medo e é nesse sentido que surge, portanto, o Estado, de acordo com o pensamento de Thomas Hobbes. Deste modo eu encerro este vídeo, até a próxima.